de exposições, de informações, para as quais vocês poderão questioná-los e buscar um melhor entendimento disso. Então, há essas duas entidades, né, que aqui estão colaborando na nossa rodada de negócios, junto com o governo federal, né, e com outros setores da nossa sociedade brasileira, do nosso país. Nós estamos fornecendo a vocês, jovens, a informação extremamente necessária e espero muito útil na formação e na busca no mercado de trabalho e na profissão do futuro. Antes de passarmos a palavra ao nosso palestrante, eu gostaria que a Cláudia, representando o Diário do Grande ABC, fizesse uma mensagem carinhosa para vocês. Por favor, Cláudia. Obrigada por vocês terem descido das suas salas, vindo até aqui. Obrigada, professor Sérgio Moretti, professor. Eu já imaginava essa resposta, mas o intuito da gente aqui é realmente acrescentar, trazer algo novo para vocês, que a gente sabe que é um mercado que está em desenvolvimento. O Diário vai fazer outras palestras acerca desse assunto. Essa etapa prevê 5 palestras, a gente vai estar em outras escolas, né, com outros profissionais e outros temas, todos são convidados. A gente tem um site onde constam as palestras que vão acontecer e a gente espera realmente que isso seja algo de novo e muito útil na vida de vocês. Muito obrigada pela presença. Passo a palavra agora para vocês, Mauro. Você já está ficando Já. Professora, a plateia é toda sua. Muito obrigado. Bom proveito. Obrigado. Nós vamos ficar ali embaixo assistindo. Muito obrigado, professor Sérgio, professoras, Cláudia. Pessoal, boa tarde a todos, todas, né? Estão animados ou não? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui. Bom, médio, né? Menos, né? Bom, eu sou professor, além de professor, os alunos falam se eu trabalho, né? Sou engenheiro também, né? Além de dar aula, eu trabalho também. Sou engenheiro especializado na área de manutenção e logística. Eu brinco com os alunos que eu sofro de 2 jeitos. Sou engenheiro de manutenção e corintiano. Atualmente os corintianos não estão sofrendo tanto, né? Nós estamos numa fase boa, tá? Mas me especializei naquelas áreas que ninguém enxerga, né? A logística é uma delas, tá? É uma das áreas que a gente não enxerga, porém ela tem que funcionar muito bem para cumprir com as funções, tá? Eu espero, como o professor Sérgio, ele fez a abertura, e o que ele falou é muito importante, porque é exatamente o que a gente prega na Mauá, né? Eu acho que além do conhecimento técnico, eu sou um professor dos últimos anos, né? Eu dou disciplinas profissionalizantes para o 4º ano, 5º ano e 6º ano noturno. Mas me chamaram para dar aula para a turma do 1º agora, e eu fiquei, né? Estou adorando dar aula de introdução à engenharia, tanto na administração como na engenharia. Então a gente percebe que o jovem não lê, não escreve. Então eu queria deixar uma mensagem para vocês, pegando um gancho no que o Sérgio falou, né, sobre a postura e saber reconhecer aquilo que a sociedade nos oferece. Isso é muito importante. Essa é uma linha que a gente adota na Mauá. E eu vejo que tanto no SESI, no SESC, no SENAC, eu fui professor durante mais de 10 anos no SENAC, ajudei a criar os cursos superiores de hotelaria. Eu sou muito ligado a essa área de campo, profissional de campo, né? Então, eu acho que é uma mensagem muito importante para vocês serem críticos e críticas, né? Escreverem, lerem, grudarem em alguns professores que vocês têm empatia, que vão com a cara, que sempre a gente tem um professor que a gente gosta mais, uma professora, né? Então, essa é a principal mensagem. Eu trouxe para vocês uma palestra atualizada, eu também estudei antes de dar minha palestra, né? A gente procura sempre aprender junto com vocês. E eu deixei com a Cláudia o material, vocês vão ter acesso, a Cláudia vai colocar no site, toda a palestra está em PowerPoint, em PDF, vocês vão poder baixar no site aí do jornal, e também acho que nós vamos linkar na Mauá, no site da Mauá, tá? Bom, meu nome é Eduardo Linsmar, como eu falei para vocês, eu deixei até o telefone aqui, deixa eu ver aqui, deixei aqui o meu e-mail e o telefone, quem quiser depois manter contato vai ser um prazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa área de logística e engenharia de produção, com foco principalmente na área de petróleo e gás, que é a área que a gente está estudando. Eu trouxe para vocês uma imagem, que é uma imagem muito interessante, que mostram três itens, tá? Os países do mundo com a maior dimensão em quilômetros quadrados, que está aqui do lado esquerdo,
nesse lado aqui. Eu adorei essa imagem, eu vi o mês passado. Então, eu trouxe ela para vocês para mostrar a importância que tem a logística dentro do país. Ou seja, nós temos uma dimensão enorme, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? E distâncias muito grandes, e os custos são altos. Então vai precisar de muitos jovens, né? Muitos rapazes e meninas, rapazes profissionais, para poder administrar essa situação. Bom, na segunda-feira, dia 12 de novembro, segunda-feira antes dos feriados, saiu um artigo especial no Estado de São Paulo, justamente com esse título, né? Desafios brasileiros, infraestrutura e logística. Então, é um material que eu vou deixar também referenciar com a Cláudia, né? Do jornal concorrente aí do Diário do ABC, mas a imprensa tem um papel muito importante no nosso país. Vocês estão vendo que a imprensa descobre até as coisas erradas, né? Publica. Então é importante vocês acompanharem essas publicações para poder sempre linkar aquilo que vocês estão aprendendo, para ver o mercado do trabalho, tá? Então o Brasil, ele está muito carente no desenvolvimento de logística e infraestrutura. Ele precisa investir, ele precisa crescer 4% ao ano para acompanhar essa demanda. E outra coisa que assusta muito é que as empresas perdem 20% do que elas ganham da receita. Então tudo que a empresa fatura, 20% vai pelo ralo, ou seja, são despesas de logística. Não sei se alguém resolveu viajar, né, viu a reportagem, recentemente aumentaram os custos de transporte aéreo. Eu viajo muito, né? Eu dou muita consultoria pelo Brasil, ficou muito caro. Então as empresas de transporte rodoviário estão aproveitando para baixar os custos. Então isso, você imagina para transportar carro, para transportar bebida, carne, alimentos, né? Então são custos muito grandes, na ordem de 20%. Bom, então esse total, na verdade, quem que paga isso? Quem que acaba pagando esse custo? Nós, né? Consumidor. E o Brasil, de certa forma, também perde, porque ele deixa de ser competitivo. Está aí a China, né? A China começou a fabricar muitos produtos com custo barato. O que ela está fazendo agora? Está investindo em quê, a China? Mestrado, doutorado, pessoal na China. Eu vi um filme que eu fiquei apavorado, professor Sérgio. Eu vi um filme que mostra o pessoal, o meu coordenador mostrou um curso de engenharia num campo de futebol. Os chineses assistindo aula lotado. Você imagina o Maracanã lotado de gente fazendo engenharia. Então, são países que têm planejamento, que estão preocupados. Então, é algo que a gente estimula muito no Brasil, né? Soltar o vírus do conhecimento. Bom, a logística ela tem um impacto de cerca de 30% maior que nos Estados Unidos. Quem soltou essa informação no Estadão foi uma empresa que produz carnes, né? A JBS, que é uma empresa que atua no segmento de frigoríficos e abatedoura. Então, como ela atua nos Estados Unidos, o custo dos Estados Unidos é 30% mais barato do que a logística brasileira, tá? Que é uma coisa que também a gente fica preocupado. Então, 70% mais caro do que em Singapura. Nos Estados Unidos é $1.050 por container e na Alemanha 872. Tudo isso é fruto da falta de redução de custo, racionalização, que é essa profissão da logística que vai trazer para nós. Tá? Eu quis mostrar isso só para a gente linkar com o panorama real, do mundo real, e por que é importante a gente defender essa ciência e essa área que vocês podem abraçar como uma profissão. Aqui também mostra os custos do Brasil, né? Como eu já falei, os custos de logística. Então, em média, dependendo do segmento, o custo pode ser maior. Tá? Bom, o que é a logística? A logística, esse termo surgiu do grego, né? De logos. Logos significa razão, conhecimento. E quem introduziu essa palavra a primeira vez foram, além dos gregos, foram os franceses. Né? A logística é uma ciência que estuda toda a parte de movimentação, suprimento e manutenção, tá? Gestão do fluxo de materiais de uma organização. Inicialmente, a logística foi muito ligada à área militar, tá? Na área das guerras. Se alguém gosta de ler romance, tem um romance muito bonito da vida do general Rommel, que era um general que lutava defendendo Hitler, né?
E ele tem a vida dele, ele é muito bonito, tanto que o Hitler mandou matar ele, porque ele começou a se projetar no mundo e ele lutou na África. Tem um romance que chama Africa Corps, com a letra K. O Rommel é um dos mestres da logística. É um filme antigo, tem um livro, vale a pena vocês verem. Então você vendo a história do Rommel, ele ganhou a guerra dos ingleses, né, lá na África em função da logística, que ele soube criar os bunkers, né, ele escondia dentro do deserto, no subsolo do deserto. Então ele tinha uma estrutura de logística que acabou ganhando a guerra e ofuscou o Hitler mandou matar ele, senão ia tomar o lugar dele. Mas é uma história muito bonita para quem gosta de romance também. O que é a logística? Ela cuida dos recursos, cuida dos equipamentos. A minha área que eu abracei, como eu falei que eu sou sofredor, né, que eu gosto de manutenção, a área de manutenção faz parte da logística, tá? E cuida também de informações. Para quem gosta de software, sistemas informatizados, a logística também cuida de software, tá? Tem os softwares de gestão de PCP, né, de programação e controle da produção, de movimentação. Se vocês forem fazer uma visita na Natura, na fábrica da Natura, que fica lá na Anhanguera, em Cajamar, todo o almoxarifado, eles têm cerca de 50 mil itens, 60 mil itens estocados. É tudo eletrônico, são robôs que se movimentam para pegar os sabonetes, os perfumes, tudo baseado nas ordens de compra das vendedoras, que eles não chamam de vendedores, chamam de consultoras, né? Os consultores da Natura pegam as encomendas e mandam lá para Cajamar. Tudo isso é feito com software. Também é uma área muito bonita, também para quem gosta da área de informática. Bom, não vai dar para ler aqui, mas essa é uma definição de um órgão, uma comissão americana que cuida de logística. Os americanos, em áreas que eles querem desenvolver, eles criam conselhos, né? Aqui no Brasil a gente tem também a Associação Brasileira de Logística que cuida disso. Tá? Bom, quem for mexer com logística, trabalhar, tem que entender de ser humano também. Então é uma área que mexe com as ciências humanas, tá? Envolvendo administração, economia, contabilidade, estatística e marketing. Então você vê que é uma área bem abrangente. E mexe com a minha área de engenharia também, tá? O engenheiro não tem que dominar só máquina e equipamento, tem que dominar também a liderança, aspecto de postura. O professor Sérgio falou da ética, né? Saber trabalhar em equipe. A gente, quando vocês fazem trabalho em equipe, sempre tem um que encosta o corpo, né? Tem um que trabalha mais, um que trabalha mais. Isso faz parte do jogo. Na vida profissional é a mesma coisa. Tudo que vocês estão passando como estudantes, vocês vão passar na vida profissional. Então é importante ter atitude positiva. A minha filha, quando ela estava fazendo TCC, a amiguinha dela encostou. Então eu falei, Suzana, manda brasa, pô, faz a tua parte, tua amiga vai engatar e vai junto. A amiga acabou encostando, ela teve um mérito e a professora percebe, a gente que é mais velho percebe. Então é importante saber lidar com o relacionamento humano e com a postura da equipe também. Utiliza ferramentas de modelagem e simulação. Isso é uma coisa muito bacana. A Mauá comprou esse ano um software da Dassault francesa. A Dassault é uma empresa que dá assessoria na área aeronáutica, para fabricação de aviões. É uma empresa francesa. E tem o conceito da fábrica digital. Eu não sei se alguém já viu isso, mas a gente simula tudo em computador. Antes de acontecer na prática, a gente faz uma simulação matemática. Então essa é uma área muito interessante também, que faz parte da logística. Bom, como é que funciona a atuação nossa, a visão nossa como educador, né? É importante associar bastante essa visão do ambiente externo, como a gente está mostrando para vocês, né? A situação do Brasil, e o papel nosso na escola. Então a gente tenta sempre trazer as necessidades do ambiente para a escola e o conhecimento da escola para o ambiente, tá? Então, a gente chama isso de círculo virtuoso, ou seja, o link entre o mercado, o contato do mercado e com a escola é fundamental. Tanto que a gente tem inúmeros convênios, inclusive com a Fiesp, com o Ciesp, justamente para que a gente possa dar aula para os alunos em cima da realidade, aquilo que é necessário para o país e para as empresas. Tá? E é fundamental o papel de vocês, né? Terem soluções adequadas e profissionais especializados. Então essa área de logística, eu posso afirmar para vocês que é uma área muito carente no Brasil, tem muito pouco profissional que domina tanto o nível técnico
como nível de tecnólogo, né? Como também nível de engenharia e administração. Uma área que tem um mercado enorme, tá? Principalmente na área de petróleo e gás, que está numa crescente, né? Bom, eu acho que vocês já tiveram, não sei se vocês já tiveram a palestra sobre engenharia, né? A gente procura sempre formar, e eu vou repetir um pouco o que o Sérgio falou, né? Formar profissionais com sólida formação técnica e científica, né? Tudo que a gente faz é baseado no método científico, não é chutado. A gente se baseia no Taylor, né? No Maslow, que são as pessoas que aplicaram e deram resultado. Isso chama-se método científico, né? Capacidade de absorver e desenvolver novas tecnologias, como a gente comprou agora a fábrica digital, o software, né? Então a gente está criando métodos modernos, né? De utilizar o computador, utilizar o software para poder resolver os problemas. Atuação crítica e criativa na solução. Volta de novo. Atuação crítica e criativa se obtém lendo e escrevendo, tá? Quando vocês despertarem nesse mundo e escrever bastante, ler bastante, vocês vão perceber que a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma, de uma forma mais criativa, de uma forma mais crítica. A gente não precisa concordar. Eu pego um autor do livro, não preciso concordar com o autor, eu posso criticar, mas sempre criticando de maneira construtiva. Tá? A crítica destrutiva não agrega. A gente ensina na engenharia de produção que a gente tem que fazer tudo agregando valor. Agregar valor significa transformar e valorizar, e não desagregar, né? Visão sistêmica e visão ética, né? Que é o final aqui do nosso... Bom, o que a gente tem na engenharia de produção quando a gente fala da logística, né? A gente tem os cursos plenos, né? E cursos da área de engenharia, mecânica, civil, elétrica, química e computação. Todas essas engenharias são produção. Então a gente brinca, qual a diferença de um engenheiro químico, um engenheiro civil e um engenheiro de produção? O engenheiro de produção é como se fosse um clínico geral. Na medicina a gente tem o médico clínico geral e tem o médico especializado em pediatria, oftalmologia, né? Então eu, por exemplo, lá na Mauá, quando sai algum projeto que envolve várias áreas, eles me chamam. Tá? Eu sou um engenheiro que entende um pouco de cada coisa. Quer dizer, se vocês forem abraçar a área de logística, provavelmente a engenharia de produção é a área que mais se aproxima. A produção e a civil. A civil também dá uma visão bem ampla. Tá? Então é importante ter essa noção sistêmica que a gente chama. Né? Bom, aqui é bacana, né? A engenharia mexe com projeto, implantação, operação, melhoria de 3 coisas. Hardware, software e esse que está azul, o que está escrito aí? Humanware, o que é isso? É aquela pecinha que está atrás do computador, não é? O que é mais importante, o software, o hardware ou o humanware? Difícil, né, escolher. Se aquela pecinha atrás do computador não funcionar direito, não adianta ter software e hardware, concorda? Então, às vezes o jovem, né, a gente até brinca, né, muita informática também vicia, porque a gente fica muito tempo no Facebook, né, mandando, eu mesmo gasto muito tempo mandando e-mail, mas tem horas que me dá vontade de visitar o cliente. Ele podia depositar o meu pagamento na conta, mas eu vou lá conversar, trocar uma ideia. A hora que eu faço o contato físico, contato humano, muitas coisas aparecem. Muitos problemas são resolvidos. Então é importante para vocês saber dosar os 3, né? O lado humano é fundamental na formação. Fundamental você saber lidar com a liderança, a postura, com a ética. Agora, é importante também ter um bom software e uma boa máquina, né? Um bom computador que permita que você possa acessar. Então é justamente aí que a gente dá a formação do profissional em logística, né? Dominando tanto na engenharia de produção como em logística para dominar essas 3 funções, né? Alguém sabe a diferença entre engenharia de produção e administração? Tem gente que pensa que é a mesma coisa, né? Qual que é a diferença entre um engenheiro de produção e um administrador de empresas? Quem arrisca aí? É a mesma coisa ou não? Não, pelo menos o nome é diferente, né? A diferença principal é que o administrador ele tem uma formação
muito mais humanística, né? Ele conhece ferramentas, conhece métodos. Eu dou aula nas duas escolas, então eu sou suspeito para falar se um é melhor que o outro. São visões. Já o engenheiro, ele é uma pessoa que domina mais a matemática, as ciências exatas. Então, aquele jovem que tem uma tendência mais para a área de exatas tem que abraçar a área de engenharia. Ah, mas eu me formo em engenheiro, depois eu vou fazer uma pós-graduação em administração. Essa é a tendência. Ou o contrário, né? Eu me formo em administração, depois eu vou me especializar em petróleo e gás, fazer um curso de petróleo para poder... Então, os dois caminhos são válidos, tá, gente? Você escolher que nem meu filho, por exemplo, meu filho tinha escolhido a área de engenharia química, ele parou, se formou em imagem e som, é um especialista em games. Eu fiquei preocupado, né? Eu falei, pô, mas que área que é? Ele tá super feliz, fez mestrado lá na Federal de São Carlos, foi chamado para dar aula na Mauá. A Mauá está criando um núcleo de games, porque o game, não sei se você sabe, a IBM tem uma área que chama Serious Games, dentro da IBM. Os Serious Games são maneiras de você simular o comportamento humano baseado em jogos. A teoria de jogos a gente usa. Tem um jogo que a gente usa em logística chamado jogo da cerveja. O nome é gostoso, né? No jogo da cerveja, a gente simula fábrica de cerveja, os distribuidores de cerveja, né? Os supermercados, os pontos de distribuição e os pontos de venda. E o consumidor que bebe cerveja. Então é um joguinho muito legal que mostra a relação logística, né? Então a teoria de jogos é uma teoria muito bacana para os educadores. E vocês podem abraçar. Tá? Vocês podem inclusive se especializar, não só em games, né? Mas na logística aplicada na resolução de problemas. Porque essa é uma área muito interessante também. Tá? Então a diferença básica do administrador para o engenheiro é que o administrador tem uma formação mais generalista, mais ligada à área de humanidades e economia. O engenheiro tem uma formação mais exatas, ligadas à física, à matemática, e também tem resistência dos materiais, cálculo, uma quantidade maior que o administrador. Tá? Mas nenhum caminho elimina de você se especializar lá na frente. Tá? Bom, o engenheiro de produção precisa conhecer ciências exatas, ciências humanas e sociais, princípios e métodos de análise de projetos de engenharia. Tanto que a gente introduziu no nosso curso de engenharia desenvolvimento de cursos humanos, por exemplo, administração do tempo, postura ética. Então, agora que a gente ficou sabendo que o SESI também vai atuar, a gente vai trabalhar junto com vocês também para poder complementar esse lado da formação do engenheiro, que é importante ter os dois, né? Os três, né? Software, hardware e humanware, né? Bem equilibradinhos. Bom, o engenheiro de produção é um gestor de sistemas de operações e manufatura, ele trabalha em fábrica, tá? Desenvolve produtos, então pode ser trabalhar com criatividade. Nós temos uma área de design lá da Mauá que mexe muito com o projeto de produto. Pode trabalhar em várias empresas, química, metalúrgica, civil, elétrica, tem várias áreas. Tá? Petróleo e gás, por exemplo, que está despontando agora. A gente tem um contato muito forte, além da Petrobras, a Braskem, que fica aqui, antiga Petroquímica União, aqui em Mauá. Então, dia 4 de dezembro, eu estou levando meus alunos numa visita técnica lá na Braskem. Também é muito bacana também. E trabalha em ambiente de produção de bens e serviços. Tá? O que são os bens e serviços? Bens são produtos materiais. Serviços são hospitais, hotéis, eventos. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um livro, eu comecei a dar aula no Senac, na área de hotelaria, eu tenho um livro que chama Guia Básico de Manutenção Hoteleira. Eu estava até conversando com o Pardal, né, que organiza os eventos, então ele estava aqui me ajudando a pôr a imagem. Essa é uma área que vocês não imaginam a complexidade. Isso é área de logística interna. Tudo tem que funcionar direitinho. Alguém viu a bateria desse microfone que eu estou falando, alguém está vendo a energia elétrica que abastece a exposição, tá? A parte civil, se chover não pode pingar água na minha cabeça. Então tudo isso é a logística interna. Tá? Então vocês podem se especializar tanto da logística da porta para fora da empresa, como da logística da porta para dentro. Para cuidar que um evento, um hotel, né, você imagina um show, né, que vai... Eu trabalhei em uma empresa para Via Funchal, não sei se conhece casa de shows, lá cabe 5.000 pessoas. E essas 5.000 pessoas comem, né? Então, em média,
pessoal, 2.500 pede um prato de comida antes do show. Então você tem que servir a comida antes do show para 2.500 e retirar os pratos antes do show. Olha a logística da... Essa empresa sofreu muito. Agora você imagina o Brasil que vai ter os jogos, né? Olimpíadas, jogos. Então tudo isso vai exigir muita logística. Tanto para chegar aqui, para se transportar, movimentar, como para fazer os eventos. Então vocês estão... Quem abraçar essa área, além de ganhar um bom dinheirinho, né, que todo mundo quer ganhar um bom dinheiro, né, vai ter uma perspectiva de aprendizagem, de desenvolvimento enorme. Profissional, alta empregabilidade e vai arrumar emprego fácil, né? Mas tem que começar agora, já ir estudando agora e focando bastante agora. Bom, aqui do lado esquerdo a gente coloca a gestão de projeto, né, da administração, depois a gente põe o projeto do produto e a visão sistêmica. Bom, na logística, o que é dado de logística dentro da engenharia de produção? A gente tem a disciplina que eu dou aula lá, chama projeto de fábrica. Então é uma disciplina de 1 ano, eu e um outro professor, nós ensinamos o aluno a projetar uma fábrica. Tá? Então, projeto físico, distribuição das máquinas, layout, tempos e métodos, padrão. Tem um outro professor que dá a parte de projeto do produto, que projeta carro, projeta camisa, projeta sapato, quer dizer, a fábrica para projetar aquele produto. Então são as duas disciplinas, projeto do produto e projeto de fábrica. Tem um outro professor que dá qualidade, uma outra disciplina, qualidade e produtividade, que é um problema do Brasil, né? Você fazer com qualidade e gastar pouco. PCP, que é dado a logística dentro de PCP, programação e controle da produção. E aí vem umas disciplinas de informática, né? Pesquisa operacional, simulação, a fábrica virtual, uma disciplina nova, onde a gente simula dentro do computador um jogo, né? Todo o funcionamento do ciclo, né? Desde o projeto do produto, fabricação dele e distribuição, tudo via modelagem. E fecho no último ano, né? No quinto ano noturno, né? No último ano, o pessoal faz projeto industrial, quinto ano diurno e sexto ano noturno, né? Fecha todo o circuito. Então, na verdade, a gente ensina a logística interna, que está aqui, né? Que é a movimentação e armazenagem de recursos, a logística externa, que é transporte, centro de distribuição, se vai fazer pela rodovia, pela ferrovia, como é que eu vou levar um produto que eu fiz em São Paulo lá para Rondônia. Então, essa é a logística externa. Tá? E o ciclo de vida e a cadeia de suprimentos, que envolve os dois. Tá? Então, você vê que é muito rico, né? Para quem não conhecia ainda essa área de logística, tem vários campos de atuação. Tá? Parte de dentro, de fora, ou amarrar no ciclo de vida. Bom, aqui mostra um pouco aquela pergunta que eu fiz para vocês, a diferença entre administração e engenharia. A administração está aqui nesse lado aqui, ó. Está no lado amarelinho. Tá? A engenharia de produção está aqui no meio do sanduíche, está em verdinho. E a engenharia pura está aqui do lado azul, sistemas técnicos. Então, quem for abraçar a área de administração, na logística dentro da administração, vai ficar mais desse lado. Quem for fazer engenharia de produção vai atuar aqui, aqui e um pouquinho aqui também nos sistemas técnicos. Tá? Então, o nosso curso de engenharia de produção, ela amarra os três. A formação da administração do negócio, da formação de fábrica e de produto e da formação de engenharia. É uma carreira que, se vocês fossem meus filhos, né, eu recomendo assim de prática cheia, uma carreira muito completa, tá? Que tem um mercado muito grande e altíssima empregabilidade. Você se formar em engenharia de produção com ênfase em logística, que é dado durante o curso. Período, nós temos o diurno, que é de 5 anos, e quem trabalha durante o dia, né, o noturno é de 6 anos. A gente tem uma carga menor, né, então tem 1 ano a mais de estudo. Tá? E a gente prepara muito os engenheiros para serem empreendedores, terem os seus negócios, gerenciar processos produtivos. Você pode ser empregado e empreendedor. Tá? Eu sou os dois. Eu tenho a minha empresa, uma empresa pequena de consultoria, e sou empregado, sou funcionário da Mauá. Mas dentro da minha atuação, eu me sinto um empreendedor, porque eu estou sempre criando, trazendo novidades. Por isso que a Mauá me indica para ser palestrante. Né? A gente sempre pesquisa, antes de dar essa palestra, eu fiz um levantamento, estudei,
Então, o empreendedor é uma pessoa que está sempre procurando inovar, trazer novas ideias e ganha o seu salário mediante resultados. Então, essa é algo que a gente recomenda para o jovem. Todos vocês terem esse espírito empreendedor, não ser um funcionário que fica repetindo constantemente as mesmas coisas, né? Bom, aqui são algumas ações que a gente... Está acabando já, tá? Algumas ações que a gente está tomando na universidade. Eu falei para vocês da fábrica virtual, né? Que a gente comprou esse software agora, né? A gente tem um convênio com o Senai, a gente dá cursos de curta duração também, eventos que a gente promove com empresas, chamado Proindústria, e outras ações. A gente criou agora, o ano passado, um núcleo de logística dentro da Mauá, tá? Então, esse núcleo de logística, ele estuda aspectos de movimentação interna e externa. A gente tem grupos que se reúnem, né, que discutem situações de logística, tá? E aqui a base nossa são os alunos e professores. Então, a gente, com muito orgulho, nós somos a única engenharia que conseguiu nota máxima no MEC e a nota máxima no Guia do Estudante. A Mauá foi eleita aí a nota 5, acabou de sair a avaliação. Isso graças à avaliação que é feita nossa, dos professores e dos alunos. Que é feito também exame com os alunos, né? É feito o ENAD, né? Então, é um trabalho conjunto. Então, aí a gente consegue atingir os máximos níveis de qualificação no mercado. A nossa meta é ser o melhor curso do Brasil, a melhor instituição privada em 2014. Essa é a nossa meta. Então, espero voltar aqui em 2014, né? Além da minha taça de campeão do mundo, do Corinthians, né? Que a gente vai conseguir no final do ano. Tentar com os palmeirenses que me desculpem, né? Por sinal, o pessoal tá fazendo uma campanha de sangue, né? Doe sangue B pro Palmeiras, né? Porque tá precisando de uma transfusão de sangue. Pessoal, quem for atuar, nós temos percebido que tem uma alta empregabilidade nesses segmentos, tá? Então, quem se forma normalmente lá na Mauá tem uma altíssima empregabilidade no ramo automobilístico, as montadoras que estão aí próximas, né? Setor químico e petroquímico, que é Petrobras, Braskem, tá? Setor de alimentos, tem muita gente que vai trabalhar em banco, tá? Porque o banco, ele gosta de ter engenheiros de produção pela formação, né, que a gente tem de simulação, de modelagem. Então, isso é aplicado também na área de riscos bancários, na área de avaliação financeira. Setor agropecuário, usinas de açúcar, citricultura, suco de laranja, Cutrale, né? E muitos são empreendedores, tem a sua firma também, a sua empresa desenvolve esse projeto, né? Tá? E acabam tocando um negócio próprio. Bom, quem quiser informações, como eu falei para vocês, para estimular a pesquisa, né? Acessar o site da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que é a ABEPRO, que é esse site aqui, www.abepro.org.br, e o site nosso lá da Mauá, que tem muitas novidades.